Podemos começar? Vamos lá? Pessoal, boa noite. Antes de qualquer coisa, a gente agradece demais aí a presença de quem já está online, quem entrou antes aí para acompanhar esse bate-bola que a gente vai ter hoje. Não é simples esse agradecimento porque a gente trocou família, trocou amigos, trocou um monte de coisa para estar aqui hoje. Então é um agradecimento muito grande por uma noite da vida de vocês estar aí à disposição da gente. Bom, hoje o tema ele é bastante até polêmico. Quando a gente colocou, falou, mas como assim? Vender 10 vezes mais usando algumas ferramentas e assim por diante. É disso que a gente vai falar e a gente criou um material especial para poder mostrar que isso é possível e que tem empresas fazendo até muito mais que isso. A pergunta é por que não você? Por que não a sua empresa? Então é disso que a gente vai falar hoje, disso que a gente vai, vamos dizer, tratar, apresentar um monte de números, um monte de dados. E antes de qualquer coisa, para me apresentar, meu nome é Rafael Somera, eu sou formado em marketing pela FGV, autor do livro O Homem que Aprendeu a Vender, um dos fundadores da Solutudo, a rede de franquia Solutudo. E hoje a gente está aqui para dividir, há muito tempo, né, há 20 anos já, eu venho atuando na área de vendas, na área de marketing, acompanhando uma série de mudanças que vem acontecendo dentro desse espaço. E a ideia hoje é dividir um pouquinho disso e também de um monte de coisa nova que não existia quando eu mesmo tinha cabelo ainda para poder falar sobre esse assunto. Para começar, eu queria começar por um slide que eu acho que ele serve para a gente como um aviso. Né? A gente vai pensar a primeira coisa e antes de qualquer coisa. Esse é um slide que eu tirei de uma apresentação do Sebrae. O Sebrae entrevistou mais de 2.000 empresários que tinham fechado suas empresas. Né? Então nós tínhamos fechado as suas empresas. E a pergunta ela é até um tanto cruel, que é qual o sentimento que você teve quando o seu negócio veio a não dar certo, a não funcionar, a fechar as portas. Né? Todo aquele sonho, investimento de tempo, energia, ficou pelo caminho. E a resposta ela é variada. Nós temos várias perguntas, várias respostas. Aí tem um joguinho de palavras, eu achei legal e mantive até o mesmo slide aí. Aparece até no meio das palavras ali uma das palavras que era alívio. Poxa, o cara fechou o negócio e aí ele ficou aliviado. Então, se você já está querendo ficar aliviado do seu negócio, é melhor não acompanhar, porque nós vamos falar aqui de coisas que vão ajudar você a mudar esse quadro. Né? Por quê? Para evitar frustração, evitar esse monte de coisa ruim. É disso que a gente vai falar. Maneiras de evitar isso. E pelo contrário, não só evitar, não viver com medo de que isso aconteça, mas fazer o teu negócio crescer, vamos dizer assim, com uma grande quantidade de ferramentas para usar. Ok? Vamos à disposição aqui para falar do que nós vamos ter nessa noite. Rafael, o que eu vou encontrar aqui hoje? Né? O que a gente vai visualizar? Quais são os assuntos que nós vamos tratar? O que a gente vai apresentar aqui hoje? Então, na sequência, nós vamos ver o seguinte. Nós até colocamos um nome aí para facilitar, estamos em época de Copa do Mundo, né? Então nós falamos assim, nós vamos falar de FIFA, tá? Nós vamos falar de fatos, ou seja, coisas que estão acontecendo, pesquisas, números. Nós vamos falar de interpretações. Esses fatos nos permitem interpretar algumas mudanças que estão acontecendo no mercado. Nós vamos falar também, além de fatos e interpretações, de ferramentas. Ferramentas que nós podemos usar para lidar com esses fatos e lidar com essas interpretações. E vamos falar de ações, ou seja, o que eu posso fazer com essas ferramentas, de que maneira eu posso me beneficiar dessas ferramentas, ok? Vamos então agora começar e vamos começar já direto falando de fatos. Tá? Para você ter uma ideia de fatos aí, a gente vai citar algumas coisas engraçadas que aconteceram com o mundo. Primeira delas, se você se recorda disso que você está vendo aí, ou seja, de um orelhão e desse, vamos dizer, esse material aí do correio, né? Essa caixa de correio. Esses dias eu estava num local e o palestrante usou o termo não caiu a ficha. E por coincidência, né, foi levantada a questão de quem sabia o que isso queria dizer. Né? Quem sabia o que isso queria dizer? Caiu a ficha? O que é caiu a ficha? E aí a gente perguntou, né, para as pessoas que estavam ali, e tinha muito jovem, e mais da metade ali, abaixo dos seus 30 anos, já não sabiam o que era o termo caiu a ficha. Então, se você usou ficha, se você foi para o orelhão, se você esperou ligação, você está velho. Finge que não é com você. Né? Se você comprou selo,
Se você esperou 5, 10, 15 dias uma carta chegar, isso tudo ficou para trás. Hoje eu falo com alguém que está no Japão e 2 vizinhos azuis aparecem imediatamente lá do outro lado do mundo. Inclusive em relacionamento isso é muito ruim, porque a pessoa manda uma mensagem, ficou azulzinho e não respondeu, já começa o quebra, né? O bicho já começa a pegar ali o que aconteceu, por que você viu, por que você não respondeu. Então a gente viu, isso é um fato, a mudança na comunicação ela foi muito veloz. E agora nós vamos ver outras mudanças que estão acontecendo no meio desse caminho. Além da mudança nas comunicações, a gente vai ter um outro tipo de mudança. Vamos lá, deixa eu só passar. Isso, esse aqui acho que todo mundo conhece, né? Pelo menos se você é mais velho um pouquinho, você vai olhar esse cockpit e sabe que não é de uma Ferrari. Né? É de um Fusca, 163, se eu não me engano, a data desse Fusca aí. Esse Fusca, com ele, você evitava de fazer academia. Você não precisaria de academia jamais, porque através desse Fusca você ia fazer o movimento de costas, você ia para abrir o vidro, você ia fazer bíceps, você ia mudar de marcha, você ia fazer panturrilha, o carro ia quebrar, você ia ter que fazer coxa, né? E hoje em dia é tudo mais simples. Hoje você muda a música no volante, ali tem um exemplo de um carro ali, um mobzinho, e você muda a música no volante, você arruma o retrovisor sem ter que esticar, não precisa fazer alongamento mais, né? Fechar o vidro do passageiro. E a gente viu isso tudo. E hoje o que já está se tratando são carros que não tem mais motorista. O estado da Califórnia já há anos aprovou uma lei que permite com que isso aconteça. Não sei se dá para vocês olharem aí como que está aí. Dá uma olhada. Vamos ver. Produção, o pessoal está assistindo legal aí? Tá de boa? Tá todo mundo conseguindo ver? Será que o som tá chegando lá? Beleza? Então tá bom. É que aqui a gente está fazendo online, às vezes eu não vou perceber. Se a internet estiver ruim aí, você me avisa. O importante falar dessa imagem é que, primeiro, na época do Fusca, você não precisaria de academia nem de alongamento, você ia ter tudo à disposição. A gente parte para os carros aí sem motoristas, que são o futuro, e agora, já que não tem motoristas, eles entenderam que os carros poderiam ser salas de estar. Então, em breve, nós vamos ter carros sem motorista, quer dizer, não tem mais que dificuldade para mudar de marcha. Quer dizer, você não precisa nem se preocupar com a marcha mais. E essa é uma mudança que a gente está vendo que está acontecendo. Vamos continuar para ter uma ideia do que nós estamos falando. Aqui hoje já virou até moda. Hoje eu vejo restaurantes voltando, né? Tem um movimento aí que a gente fala que às vezes a gente avança, mas não evolui. Esse é um fogão a lenha. Para esquentar um prato de comida não era tão simples. Não era tão simples. Era um trabalho gigantesco para fazer isso. E aí veio o fogão, aí veio os micro-ondas. O primeiro micro-ondas você precisava apertar 5 botões para esquentar um prato de comida, você colocava a comida lá, dizia o tipo de comida, potência, 1 fumacinha, 2 fumacinhas, 3 fumacinhas, prato gira ou não gira, tempo e liga. 5 botões para esquentar um prato de comida. Hoje você coloca o prato de comida, aperta um único botão e às vezes eu vejo aqui na própria Solutudo, o pessoal esquentando, as meninas esquentando o prato, elas colocam, apertam um botão e começa a bater o pé, vai. Eu falo, vai cortar lenha para ver como era no passado, né? Porque a gente perdeu a referência do que era isso. Então são mudanças que a gente não tem como discutir, a gente viu, e se você acompanhou todas elas, mais uma vez eu sinto muito, o tempo está passando para você. Vamos para o próximo slide, só para ter uma ideia do que está rolando aqui. Opa, acho que passamos um a mais, voltou? Aí. Nós estamos falando então de uma época onde a propaganda reinava. Por quê? Porque você não tinha coragem de levantar do sofá para mudar de canal na hora da propaganda. Você precisava de 3 pessoas para mudar de canal. Era uma no HF, outra segurando a antena interna, outra lá fora, girando, não, parou, e uma ainda assistindo para dar as instruções. É engraçado porque isso tem prejudicado grandemente a mídia. É cada vez... Porque quando chega no intervalo, hoje com controle remoto, você muda de canal, já era. E hoje a maioria nem está assistindo mais televisão, mas vamos imaginar que você mude de canal e pronto, acabou. É engraçado uma coisa, porque as novelas começam a apelar, né? Dentro da novela, a vilã pega uma faca e fala, eu vou te matar com essa faca da Tramontina, que corta para os 2 lados, tem 22 anos de garantia e assim por diante. Quer dizer, você fala, putz, grila, dentro. Isso sem falar no SBT, né, com todo o carinho do mundo, mas dá a impressão que entra um espírito na TV e sai, né, chamado Jequiti. Então, a gente assusta com isso, mas isso é um fato. Vamos só conferir, transmissão ok, tá tudo bem aí com a galera, tranquilo? Então, esse é um ponto importante para a gente ver que são mudanças drásticas. Vamos passar para a sequência, já estamos acabando essa fase de fatos e nós já vamos passar para a fase seguinte. Você tomou banho de caneca? Eu não sei nem como é que você conectou aí, porque você também é da velha guarda, né? É complicado. Hoje em dia a gente tem aí
Um chuveiro que você configura informações básicas, coloca o seu pendrive para tocar, ele faz a cromoterapia, entrega a água no ritmo da música e coisas a mais. Vamos adiante para poder pensar. Aqui é engraçado, exames que levavam 15 dias para ficar prontos, hoje, através de um mictório, ficam prontos em 30 segundos. O único momento de lazer, de assovio que a gente tem na vida, logo, logo vai estar te falando que você está com colesterol alto. Isso é uma patente, é real, já passou até no Fantástico sobre esse assunto. Vamos adiante para finalizar essas interpretações que a gente pode fazer sobre esses fatos. Ou seja, o que essas mudanças têm feito comigo, têm feito com você, têm feito com o teu cliente? Né? O que tem acontecido conosco? E aqui, para facilitar o entendimento e a gente cair nas ferramentas digitais aí que tanto a gente colocou, a gente vai dar um nome para esse novo consumidor, para essa pessoa que você tem que convencer a comprar teu produto, que tem que convencer a prestar atenção na tua informação. Vamos ver o nome que a gente vai dar para esse pessoal. Esse pessoal novo, essa nova fase, essa nova era, né, de consumidores aí, ela tem um nominho um pouco diferente. Pode passar, vamos ver, acho que não está mudando ali. Aí, pronto. Primeiro, do lado esquerdo você tem um passarinho em cima de uma placa. Esse passarinho é o seu cliente. O mercado vem cheio de regras, né? Antigamente a gente tinha livros que duravam aí épocas, olha, faça isso que vai dar certo, etc. O passarinho é o seu cliente. Você tem um monte de regras na sua empresa e ele não está nem aí com elas. Né? Ele está evoluindo, ele está crescendo e a gente tem que se adaptar. E o cliente, ele tem essa... Se eu pudesse fazer uma imagem meio trágica aí, eu diria que o seu cliente parece esse passarinho do lado direito aí. Imagine se tivesse um bicho desse na rua, eu acho que eu nem sairia de casa. E a gente vai dar um nome para o seu cliente de Fomímpade. Rafael, mas o que quer dizer Fomímpade? Teve o Neandertal, nós estamos falando agora do Fomímpade. Fomímpade é o cara que você vai ter que convencer a continuar comprando de você, ou a começar a comprar com você, a ficar com você. É o cara que vai ajudar a tua empresa a crescer ou que vai fazer a sua empresa fechar. Fomímpades tem feito empresas grandes sumirem do mercado, empresas pequenas crescerem rapidamente. Tá? Então a gente vai entender, Fomímpade é uma soma de 4 sílabas. E a gente vai para a primeira sílaba agora, só mudando para vocês poderem olhar. A primeira sílaba, gente. Eu duvido que você nunca olhou para o teu cliente de vez em quando, sem querer, ali no momento de fúria, e diz, pô, esse cara é folgado. Né? E realmente, gente, ele é um pouco mais folgado do que o de antes. Antigamente ele tinha que, vamos dizer, queimar lenha para esquentar um prato de comida. Hoje ele aperta um botão. Antigamente ele tinha que fazer força para mudar de marcha. Hoje em dia o carro dirige sozinho. Antigamente ele tinha que, vamos dizer, percorrer sei lá quantos quilômetros para levar uma carta no correio, hoje fica azulzinho. Quer dizer, ele naturalmente, eu e você, estamos mais folgados do que antes. E é engraçado porque vem junto com alguns fatos. Essas pesquisas que estão aparecendo na tela para vocês aí, é só para vocês terem uma ideia, tá? Uma ideia do que está acontecendo com esse cliente. Eu vou falar aqui dessas pesquisas apenas duas, eu vou citar duas que eu acho importante a gente tratar. Primeira, 96% dos clientes procuram onde vão antes de irem. Inclusive a gente usou esse dado na chamada para essa palestra, né, para esse webinar. Porque quando a gente para pensar nisso, eu estou querendo dizer o seguinte, você tem fachada, você tem um sorriso lindo da tua equipe, você tem estrutura, você tem produtos, você tem vitrine, você tem um monte de coisa, mas de cada 100, só 4 vão entrar só por causa disso. Porque estavam passando, viram, resolveram ir até... 96 decidiram se ir lá sem ver nada disso. Tá? Por quê? Porque é muito mais fácil. É muito mais fácil, eu não posso errar, de casa eu resolvo as coisas. E engraçado, 93% aí vem com uma informação ainda mais perigosa, que é o seguinte, eu estou procurando uma maneira de eu não ir, inclusive. Eu estou procurando uma maneira de eu não ir. E aí, o que eu estou querendo dizer com isso? É que há 15 anos era normal achar um pet shop que não buscava o seu cachorro para lavar. Era normal, não existia pet shop que buscava cachorro. Inclusive eu tenho um amigo que é dono de um pet shop e ele sempre diz que um dia ele lembra que o telefone dele tocou e a pessoa falou, viu, vocês lavam um poodle aí? Ah, lavo, quanto? R$30. Mas você vem buscar? Ele falou, vem o quê? Não, buscar. Aí ele assustou, ele falou, espera um pouquinho, você quer que além de eu lavar, eu vá buscar o seu cachorro? Ele falou, E ele falou, não, amigão, eu sou pet shop, eu não sou transportadora. E ele desligou tirando sarro do cara, etc. Até aí, beleza, né? O mundo muda, ou você se adapta, segundo Darwin, né? O que mais rápido se adapta, continua. Uma semana depois, um concorrente dele coloca uma faixa na frente, né, da empresa, dizendo o quê, gente? Lavamos
e levamos e buscamos seu cãozinho com carinho. Aquilo que você não faz reclamando, chorando, alguém vai fazer com carinho. Ou você se adapta, né? Porque enquanto uns choram, outros vendem lenço. Outros vendem lenço. Ok até aí? Fomimpade, a primeira sílaba, clientes mais folgados, querendo facilidade, menos movimento. Vamos para a segunda sílaba. Além de folgados, nós temos aí uma questão importante que são mimados. Ou seja, além deles quererem as coisas mais fáceis, eles têm mais opção. Né? Hoje em dia, uma empresa que vende computador está concorrendo com o mundo. Está concorrendo com o mundo. A gente compra coisas da China. Não é raro? Para pensar aí. Talvez você já tenha comprado. Geralmente 40%, 50% das pessoas já compraram. Eu não estou falando da cidade do lado, estou falando da China. Né? Nós temos mais opção. Nós temos mais informação. E isso naturalmente cria um cliente mais exigente. Então aquela frase de que parece que o cara tem o rei na barriga, gente, já foi. Ele realmente tem. Né? Se rei é ter à disposição um monte de gente querendo servi-lo, então ele é um reizinho. Né? Tem um reizinho para te atender amanhã. Ou seja, o tempo que você reclama disso é um tempo perdido. É folgado, mimado e não tem choro. Aqui a gente coloca algumas pesquisas na tela que falam o seguinte, que os clientes preferem personalização, que os clientes preferem, vamos dizer assim, que você entenda melhor o perfil dele, ou seja, não quero que você me trate como qualquer um, eu não sou qualquer um, eu tenho o rei na barriga, no corpo, no braço, na sombra, em todo lugar. Folgados, mimados, vamos adiante. Além disso tudo, impacientes, as coisas estão mais rápidas, eu mando uma mensagem, chega a mensagem na outra hora já. Então eu estou mais folgado, mais mimado e impaciente. Né? Aqui a gente percebe que os clientes não têm paciência, e eu estou falando de 1 segundo. Em 1 segundo eu começo a perder usuários de um site. Em 1 segundo. Gente, se dá para medir paciência, nós estamos falando que em 1 segundo, para 20% das pessoas, já começa a acabar. 1 segundo. Né? Imagine como é isso. Ou seja, nós temos que pensar nisso e entender que essa é uma característica desse cliente nosso, de hoje, não adianta reclamar. Fato. Tá? Vamos adiante para mais uma característica. Folgado, mimado, impaciente e, gente, essa sem dúvida nenhuma é a pior. Desconfiado. Eu sempre canto uma música quando eu falo disso, que é demorei muito para te encontrar, agora eu quero só você, teu jeito todo especial de ser, fico louco com você. Te abraço, sinto coisas que eu não sei dizer, eu só sinto com você. O cara que escreveu isso com todo o respeito do mundo, né, que fez essa música, ele casou 7 vezes já. Então a gente convive aí com alguns relacionamentos. Eu fico imaginando se juntar com a Gretchen, o que vai rolar nesse cenário, porque não sei o que aconteceria. Mas nós já estamos falando de desilusões amorosas e eu duvido que na tua área não tenha nenhuma empresa, ou às vezes até você sem querer, que prometeu mais e veio menos, que vinha antes e veio depois, que não tinha problema para cancelar e teve, que não tinha problema para trocar e teve, né? Que o preço estava muito bom e no dia seguinte estava pela metade do preço. Ou seja, nosso cliente está convivendo, né, com um monte de coisas tristes. Quando a gente fala de online, quantas histórias de golpe, de roubo de informações e assim por diante. Algumas pesquisas que estão na tela, e depois nós vamos dividir esses slides para vocês, mostram exatamente isso. O medo do consumidor, o que, vamos dizer, nos fundamenta a quarta característica do Fomimpades. Folgado, mimado, impaciente e desconfiado. Vamos mostrar, tem mais algumas pesquisas aí passando na tela, daria para a gente visualizar todas elas, mas são um monte de pesquisas dizendo que o consumidor tem medo, que o consumidor está desconfiado, que ele precisa de confiança. Ok até aqui? Beleza? Esses são alguns dos fatos que trazem a gente antes da gente entrar nas ferramentas. Antes da gente falar de, olha, vamos usar Facebook, vamos usar Google, vamos usar Instagram, vamos criar uma técnica, Antes disso, a gente tem que entender o mercado. Entender que o mercado mudou e que nós temos um Fomimpade do lado de lá. Para mostrar para vocês, então, e falar um pouquinho mais de ferramentas, vamos apresentar, então, o que você tem para lidar com o Fomimpade. Tá, Rafael, eu já entendi. As coisas estão mudando, você não precisava estar aqui online para perceber. Existe um perfil de um cliente novo, também não precisava, eu sinto ele todos os dias. A gente fala que ele tem o peito de pombo, né? Ele infla e quer, né, atenção, simplicidade, coisas mais rápidas, confiança. E aí a gente vai ter que usar um arsenal de ferramentas para falar com esse cara.
né, para falar com esse cliente, para falar com você que é cliente nosso, para falar comigo que sou cliente seu. Então vamos para entender um pouquinho o mundo das ferramentas para falar com o Fomimpad. Vamos mostrar para você. Primeiro, que o Fomimpad ele tem um membro a mais no corpo. Né? Tem algumas pesquisas que falam que nós jamais estamos a mais de um braço, né? Um braço do nosso celular. Nem no banho, nem no sono. Eu vou parar por aqui. Em momento algum. Tá? Em momento algum a gente está sem. E o que isso cria? Uma enxurrada de ferramentas para você tentar falar com esse cliente. Só para mostrar para vocês algumas delas aí. Vamos passar ali para mostrar para vocês uma ideia. Primeiro, antigamente, essas ferramentas eu tinha lá, eu atendo o cliente pessoalmente. Né? Era isso. Agora eu atendo o cliente pessoalmente e por telefone também. Agora eu recebo e-mail, mando por e-mail, atendo pelo telefone, né, e pessoalmente. Agora eu atendo às vezes cada um. Hoje em dia o cliente não está nem aí. Se existe um jeito de se comunicar, ele vai. Né? Então esse cruzamento de canais é gigantesco. E isso cria uma quantidade imensa de ferramentas. Eu vou dar um exemplo para vocês, a quantidade de ferramentas que nós temos aí. Passa para mim, só para eu mostrar para o pessoal. Dá uma olhada, gente. Esse slide vocês não vão conseguir enxergar nada mesmo e não é porque está ruim, tá? É exatamente isso. Isso é um slide, um material que mostra a quantidade de ferramentas e claro que aí não tem tudo, mas dá para a gente ter uma ideia, eu acredito que deva ter mais de 1000 aí, só que não dá aqui, né? Nós temos uma horinha, nós temos que falar muito rápido aqui para poder dar algo de útil para vocês. Nós escolhemos as principais, então só para mostrar para vocês quais nós escolhemos aí, Aí nós estamos com a tela aí mostrando para vocês um pouquinho. Nós vamos falar um pouquinho dessas que estão aparecendo aí. Vamos falar um pouquinho de Facebook, de Instagram, e de Twitter, de Google, enfim. Vamos dar algumas informações sobre essas ferramentas. A primeira coisa que a gente precisa entender é contextualizar. Quando e para que eu uso essas ferramentas? Pode passar? Gente, para ficar mais fácil, a gente buscou aqui junto com a equipe uma maneira de explicar. Eu sei que muita gente que já está assistindo a gente já usa, já é profissional às vezes, e a gente fez questão de não pular etapa, né? Porque também tem pessoas assistindo a gente que não entraram ainda nesse mundo, que ainda não estão usando as ferramentas novas para falar com um novo cliente, né? Que ainda estão usando ferramentas antigas achando que vão conseguir atingir esse cara. Né? Então aqui a gente tem um exemplo coloquial aí, só para a gente entender, bem lúdico. Se eu pudesse explicar para vocês o papel de cada ferramenta, porque elas não são e não servem para a mesma coisa, elas têm papéis diferentes. Eu diria que hoje você ter um site seria como ter uma casa. Tá? Antigamente, é como você ter um endereço físico. Se você tivesse uma empresa e não tivesse um endereço físico, você não tinha uma empresa. Hoje em dia a gente já tem empresas que estão aí gigantescas e que não têm um endereço físico, mas o novo endereço físico virou virtual. Então um site a gente poderia simular com uma casa. A varanda dessa casa, o local onde as conversas acontecem, onde a interação acontece, nós falaríamos que seria o Facebook. Né, para poder entender aí. Bom, a casa, a varanda, o telefone dessa casa, nós poderíamos dizer que hoje é o WhatsApp. Né? Inclusive, nós temos algumas empresas que a gente às vezes conversa que falam o seguinte: eu não tenho WhatsApp. Então vamos lá, eu só espero que você não venda para jovens, tá? Porque 3 em cada 10 jovens não tem mais o ícone de telefone no celular. O que eu quero dizer? Que se você tem um telefone esperando esses caras ligar, esquece. Tá? Esquece, porque isso não vai existir. Então, casa, varanda, telefone, um álbum que conta um pouquinho do teu cotidiano, do teu dia a dia, que fala um pouquinho de você, um álbum de fotografia. Né? O Instagram ele vem e o Facebook ficou com medo porque o Fomimpad quer as coisas mais simples. No Orkut eu tinha que dar 6 cliques para saber o que você escreveu e dizer ok. Agora eu não preciso mais porque aparece para mim, eu clico lá em curtir e se eu segurar eu amo. Agora o Instagram tem algo especial. Eu não preciso falar muito porque uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Né? Então esse é um ponto interessante. Aí a gente vai para o Twitter, que é como um diário de bordo, ali alguma coisa, um pouquinho do que a gente vai falando, explicando do que está acontecendo de maneira mais curta. Nós vamos aí para um mundo à parte de buscadores, de marketplace, e aqui incluem a própria Solutudo, inclui o Mercado Livre, OLX, Amazon, o próprio Google, ou seja, locais onde as pessoas podem procurar por você ou pelo teu produto. E aqui nós não vamos aprofundar muito, mas nós vamos falar do YouTube. Né? O YouTube eu não vou entrar muito a fundo aqui hoje, mas se eu pudesse dar um exemplo para você, a gente sempre tem que pensar no cliente.
o que eu estou colocando online é para o cliente ou é para mim? Tá? O cliente adoraria eu ver uma festa que eu dei na minha empresa, tal? Não sei, né? Mas ele adoraria ver você ensinando como lavar você mesmo o seu poodle. Pô, mas isso é uma concorrência comigo, né? Talvez alguns clientes teus fiquem tão felizes, falam, não, quando eu precisar lavar com um especialista, eu vou levar lá. E um monte de gente que ainda não tem condição de levar um cachorro para lavar, iria aprender com você, né? Iria entender como funciona e o dia que tivesse condição, ia procurar o teu pet shop. Então aqui nós temos uma ideia e é muito legal você entender isso. Por quê? Porque o que a gente vê? Muita gente usando a mesma coisa em todos os canais. Então eu faço o mesmo post no Facebook, no Instagram, no Twitter, coloco no WhatsApp, coloco no Google, quer dizer, não é a mesma coisa. É a mesma coisa que estar levando um fogão para a sala, né? Ou levando um sofá para a cozinha. Você vai estar misturando as informações. Então é importante você entender como você quer se posicionar aí. E aqui, gente, a gente queria dar, já entrando no assunto, algumas dicas práticas. Algumas dicas de, Rafael, como é que eu me localizo, então? Primeiro, contextualizar. Vamos para a ação, então. Vamos falar um pouquinho do que dá para fazer em cada um desses canais, tá? Vamos lá para vocês entenderem. Bom, gente, aqui nós preparamos, como a ideia é dividir esses slides com vocês, algo muito prático para vocês entenderem o funcionamento dessas ferramentas, né? Nós poderíamos dizer aí que tem características específicas para cada uma delas, né? O que você tem que cuidar para o seu site? E aqui eu poderia ler todas as características para vocês, mas é bom citar algumas, tá? Hoje em dia, a gente sabe que a migração, antigamente era engraçado, pela própria Solutudo a gente acompanhava. Quase 80%, 90% dos nossos acessos há 3 anos, eles vinham de desktops, né? Apenas 10% de celulares, de smartphones. Aí a gente vai até mudar a câmera aqui para poder mostrar para vocês como que isso funciona. Então, há um bom tempo a gente tinha esse processo de muita gente acessando via desktop. Hoje, gente, inclusive à noite, lembra aquele negócio de você chegar na sua casa? Era engraçado até, né? Você chegava na sua casa e ia usar a escrivaninha que tinha um computador, rolava até uma briga, lembra? Uma briga ali de quem vai usar. Hoje em dia, à noite, a gente tem quase 100% dos nossos usuários usando via celular. Ou seja, se você tem um site, esse site ainda não está adaptado para celular, né? Para o que chamam de responsivo ou literalmente feito para mobile, você está ferrado, né? Porque ninguém vai acessar seu site. A informação não vai chegar. Então, algumas características e algumas dicas do que se preocupar com o seu site. Que ele seja harmônico, que ele fale o essencial, né? Pensa na sua casa, que você não tem excessos, né? Eu tinha um professor que ele dizia o seguinte: muito obrigado pela informação que você não me deu, né? Então, às vezes a gente quer fazer um site, quer colocar tudo lá, tudo que existe, né? E o cliente entra, para você é importante ter tudo lá. Para o teu cliente é? Será que é? Será que ele precisa de tudo isso? Então, tente resumir, deixe disponível nas plataformas que as pessoas acessam. Quando a gente vai para Facebook, e aí é importante a gente falar, tem coisas que são importantes. Se você está numa varanda com alguém, né? Ou seja, imagine você está numa roda, porque o Facebook é isso, né? A rede social é isso, e você só quer vender, todo dia você fica falando do seu produto, olha, compra de mim, compra de mim. Quer dizer, quem que vai ficar na varanda com você? Né? Ou pior, às vezes, não sei se pior ou melhor, ou mesma coisa, ou sofre do mesmo jeito, mas você tem na sua varanda um monte de gente falando com você e você diz que não tem tempo para responder. É como se você chamasse as pessoas na sua varanda e fosse para a sala. Não faz sentido, as pessoas escrevem e você não está lá. Não, porque não dá tempo. A gente vai falar de não dar tempo, porque nós não vamos acabar essa palestra sem falar do que impede a gente de colocar essas coisas em prática. Né? A gente não vai deixar de falar disso. Então, o Facebook, a gente poderia dizer, interaja, né? Traga conteúdos construtivos. Ninguém quer conversar com quem não constrói um conteúdo, né? Ninguém quer conversar com um cara que a cada 2 frases vende. Aquele cara fala, e aí, tudo bem? Você já comprou não sei o quê? Não, aí você não pensou em comprar não sei o que lá? Ótimo, e você sabia que eu vendo não sei o quê? Meu Deus, sai de perto de mim, né? Não dá. O fominho pode estar lá na sua varanda. Então a gente vai adiante para o WhatsApp, né? O WhatsApp virou a nova mala direta. Não adianta trazer recursos de antes para o cliente de hoje, né? Não quer dizer que a gente parou de fazer as coisas que a gente fazia. Não quer dizer que a gente parou de querer se locomover. Mas um táxi que eu tenho que ligar, esperar, ver se vem ou coisa do tipo, começa a ficar um tanto quanto obsoleto, né? Eu costumo dizer que o Uber e toda essa tecnologia nova, vamos dizer, é o táxi para fomímpade, né? Esses tempos atrás surgiu aí a febre, né, dos food trucks,
que surgiram, é o trailer de Fomimpad, porque continua sendo um trailer, mas ele é mais bonito, o cara não desconfia da limpeza, ele tem ali uma facilidade, ele tem uma marca legal, e isso é importante para nós, porque é a primeira vez na história, desde que o McDonald's existe, né? Nós temos clientes que são do McDonald's, mas que a gente vê uma pequena empresa vendendo mais caro que o McDonald's. O exemplo sempre foi outro. Eu fiz na minha pós, eu lembro da gente falar por que uma pequena empresa não consegue vender tão caro quanto o McDonald's. Tão caro não, com o valor do McDonald's, né? Hoje não, hoje a gente tem que andar vendendo pelo dobro. A pergunta é o que essa pessoa fez? Adaptou-se para o Fomimpad. A gente vai falar um pouquinho disso. A gente vai para o Instagram e aí a gente vê aquilo, né? Um dos maiores erros aí é a gente postando a mesma coisa em todos eles. E Instagram é um álbum de fotos, gente. Não adianta colocar fotos que eu não consiga ver. Né? Não adianta. É um álbum de foto que fala da minha empresa, que fala dos meus produtos, que fala do meu dia a dia. O Stories também vai ajudar você a contar um pouquinho do teu cotidiano, mas ali a gente não tem como fazer. Impacto visual. Ah, mas eu não tenho condição. Então é melhor não. Né? Ah, mas eu preciso estar em tudo. O ideal seria, mas né? O que é melhor? Aparecer em tudo de qualquer jeito ou em um canal com tudo que você pode? O que será que é melhor para a tua marca e para a tua empresa? Twitter, a gente fala que é um diário de bordo. Eu vou até no próximo slide dar algumas dicas mais práticas desse cara aqui. Né? E nós estamos falando do último que eu acho importante eu colocar para vocês. Hoje você precisa estar em todo e qualquer lugar que as pessoas estejam procurando por você. Você já está no Mercado Livre? Você já está na OLX? Você já está no Facebook? Você já está no Google? Você já está na Solutudo? Rafael, eu não tenho tempo para isso. Tá, mas o seu cliente tem. Eu entendo que você não tem tempo para isso, mas seu cliente tem. E o que acontece? Em época, por exemplo, que a gente passou de crise econômica, o número de clientes que te procuram diminuiu. Natural. Né? Nós seguramos um pouquinho, o Fomimpad falou, não vou gastar à toa. E aquele pouquinho que procura, você não aparece para ele. Né? Você fez o quê? Você colocou um cartaz na fachada? Será? Então é importante você ter tempo para quem tem tempo. Eles têm tempo para procurar. Como é que você não tem tempo para aparecer? A não ser que esteja tudo... Não, eu já estou cheio de cliente, estou feliz da vida, etc. Maravilha, aproveite. Né? Aproveite porque até isso pode mudar. Então a gente vai ver alguns itens aqui e eu queria mostrar para vocês algumas dicas práticas. Tá? Vamos dizer, uma lição de casa para fazer. Pode passar para mim. Aqui a gente deixou algumas lições de casa para você sair daqui aplicando. Porque às vezes eu vejo a internet, eu fico olhando um monte de palestra, a quantidade de conteúdo que tem, e às vezes a gente não faz o básico. E para mim, o básico é a coisa mais avançada que existe no mundo. Porque se fosse básico, todo mundo fazia. Né? Básico é a coisa mais difícil do mundo, ou seja, eu tenho que ter presença digital, eu tenho que estar onde as pessoas me procuram, da maneira correta para cada canal. Isso é básico, Rafael. Poxa, eu fiquei aqui até agora para ouvir o básico. Então tá. Vamos ver como é que está, se você está aplicando o básico. Tá? Porque quando a gente pensa em site, eu vou colocar 2 lições de casa, só 2. Tá? Que nós temos que sair daqui com um plano de ação, ou seja, vamos fazer isso já. Tá? Primeiro é ter um site. Primeiro é ter. Se você ainda não tem, primeiro é ter. Antigamente era obrigatório ter um endereço físico. Hoje tem um monte de empresa que não tem mais endereço físico, mas pelo menos um site. Porque sabe o que rola agora? Aquilo que rolava antes. Essa empresa nem tem um lugar fixo. Era a conversa, né, do passado. Hoje essa empresa nem site tem. Mas eu uso outros canais. Beleza, mas você nem site tem. Existem diversas maneiras, existe aí um monte de recursos. Faça você mesmo, procura um menino, procura alguém que vai te ajudar e procura a Solutudo também. Nós estamos à disposição para te ajudar com isso se você precisar. Mas o ponto importante é que o segundo item ali de preferência, já que o site é minha casa, não constrói a sua casa sem engenheiro e sem arquiteto. Né? Então os arquitetos clientes nossos aí, por quê? Porque corre o risco de desabar. Né? Vocês viram ali alguns números ali que mostram que 1 segundo é o suficiente para eu deixar de acessar um site. Aí você colocou lá um cara que não é engenheiro, não tem condição para fazer aquilo e fez. Não, eu tenho, e fez. Tá, mas está aparecendo? Né? Ou é uma casa solta no meio do nada lá, sem rua, sem esgoto, sem... Então assim, contrate, tenha um site e de preferência procure alguém. Se você já tem, para avaliar o teu site. Se você não tem, para construir. Mas eu não tenho condição de fazer isso. Então, é justamente por isso que você teria que fazer. Né? Se você tivesse condição, talvez você não precisaria se preocupar tanto com isso. Mas se você não tem condição, como é que você vai mudar o jogo?
É aquela velha máxima, né? Eu espero as coisas acontecerem para fazer o que tem que ser feito. Quando na prática a gente tem que fazer o que tem que ser feito para as coisas acontecerem. Nos dias de hoje é isso. Ponto 2, Facebook. Eu coloquei alguns itens ali que eu acho que o primeiro ponto do Facebook é lembrar que é uma varanda. Então, quanto você acrescenta na varanda? Quanto que você acrescenta nas conversas? Existe um número aí, inclusive tem uma especialista em Facebook que a gente sempre sugere, a Camila Porto. Ela fala bastante de algumas coisas que são literalmente básicas. Poxa, entra numa varanda e contribui com o assunto, traga conteúdo, traga coisas que ajudem seu cliente a entender melhor o que você faz, entender melhor o mercado. Não fica o tempo todo vendendo coisa na varanda, ninguém aguenta ficar com você lá. Não fica marcando os outros na sua varanda, cutucando, né? Não sei se já aconteceu isso com você. Rafael foi marcado num post junto com 99 pessoas. Morra a marca que faz isso. Eu já rezei por você pela morte, porque não é possível, cara. Né? O que eu quero saber daqui? Não, mas vou marcar. Marca pra você ver. Quanto mais você marca, mais raiva dá. Não é desse jeito com o Fomimpad. Né? Então ali a gente vai para o item 3 ali no Facebook ainda, que é assim, poxa, esteja na varanda, senão vão achar que você é um vaso. Quantas empresas, eu tenho Facebook? Tem, e aí, quando foi a última vez que você postou alguma coisa? Não postei, tá na varanda, é um vaso. Né? Vaso na varanda, quem que vai ficar conversando? Quem que vai ficar lá? Então eu tenho que ter, mas eu não tenho tempo. Vamos deixar esse negócio do tempo, daqui a pouco a gente vai falar dele, que eu não vou passar sem isso não. E aí a gente colocou ali de não ficar cutucando, não ficar... Então essas são lições de casa, tá? Vamos para o WhatsApp. O WhatsApp a gente colocou uma coisa bastante interessante, que é, chame ele de telefone. Não, eu não tenho tempo para ficar respondendo no WhatsApp, mas quando toca o telefone você corre. Qual é a diferença? Qual a diferença? Eu tenho que ter um plano para atender o WhatsApp toda hora? Sim. Enquanto a empresa estiver aberta, qual a diferença do telefone para o WhatsApp? Ah, porque é difícil, porque é muita coisa. Então, 3 em cada 10 já nem vai ligar mais. Já perdeu 30% do mercado. Olha que coisa triste aí. Vamos falar mais de WhatsApp, ali que é importante. Dê ali um ponto que eu acho importante. Personalize. O WhatsApp não é o novo rojão que você estoura e todo mundo ouve. Né? Pode até ser a curto tempo, as pessoas começam a te bloquear, começam a não ver suas mensagens mais. É engraçado, quando alguém entra na tua empresa ou liga para você para contratar o seu serviço, o que você diz? Oi, tudo bem? Como é que eu posso ajudar? É personalizado. Agora, quando você quer falar com as pessoas, você copia o mesmo texto e dispara. Imagine que legal você que tem uma loja de roupa falar assim, Rafael, chegou esta camisa para você e eu espero que você goste. Como é que estão as coisas? Né? Imagine o dia que você conseguir falar personalizando. Rafael, eu não tenho tempo para isso. Alguém vai ter na mesma área que a tua, no mesmo mercado que o seu. A pergunta é, por que não você? Então, o WhatsApp a gente tem aí algumas lições de casas práticas. Instagram, primeira lição de casa, pense. Como assim pense? Pense se é para você. Pense se você tem um celular ou uma câmera que permite você ter imagens boas. Né? Não, eu não tenho imagem boa, eu copio de um lugar, coloco no outro, puxa, né? Pense, será que vale a pena eu estar lá então? Agora não, você está com um celular legal, você tem uma história para contar, tem momentos para dividir com o teu cliente, vale a pena. Né? Então a primeira coisa, pense. A segunda, compre uma máquina fotográfica decente ou contrate um fotógrafo, aí, um cliente nosso da Solutudo aí para te ajudar, porque lá é só com conteúdo legal. Né? As pessoas estão lá para ver foto. Imagina você chegar na casa de uma pessoa e ela trazer um álbum todo embolorado. Né? Já aconteceu isso, eu sei que já aconteceu, mas e aí, é isso que você quer? E outra coisa, que fotos, Rafael? Já foi na casa daquele casal apaixonado? Já? Que casou faz pouco tempo? 782 fotos e quer que você veja todas? Né? Não é o que é importante para você, é o que é importante para o teu cliente. Que imagem para o teu cliente seria legal postar? Sobre como funciona o teu trabalho, sobre dicas do seu trabalho, sobre coisas que são legais para ele. Né? Não seja o casal apaixonado que quer que todo mundo fique 2 horas e meia vendo fotos tuas. E a gente vai para o Twitter. Twitter eu vou colocar 3 coisas. Primeiro, pense. Segundo, pense de novo. Tem a terceira ali, não sei qual que é que está escrita, mas eu acho que era como que era ali, deixa eu ver. Comece pelos outros. Eu acho que tem um ponto importante. Porque na prática, o que eu acredito, mas a gente colocou comece pelos outros para não colocar 3 vezes pense. Né? Por quê? Porque, não estou dando conta nem do Facebook, não tem nem site, a gente vai para o Twitter. E eu vejo empresas que colocam no cartão lá, acesse a gente no Twitter. Acessar o quê, cara pálida? Né? Não tem nada lá, então pense. Se for o caso, tenha menos canais, mas mais profundamente.
Tá? Se for o caso, acompanha outros canais, acompanha, veja, comece pelos outros que eu digo, começa pelo site, começa pelo Facebook, deixa por último, isso tem sido usado muito por celebridades, jornais, né? E aí vamos para o último item ali. Primeiro, esteja em todos os canais possíveis onde as pessoas procuram pelo que você faz. Atualize constantemente esses canais, monitore os contatos que estão lá, não é tá por tá. Aí ele tá porque se o cara me achar ele vai dar um jeito e vai me ligar, não vai. Esteja, Rafael, mas eu não tenho tempo para essas coisas. Então vamos lá, vamos adiante aqui para poder mostrar. Gente, eu espero que tenha ficado prático aí. Esse material vai estar à disposição para vocês, mas a ideia era sair com dicas práticas. E por mais que pareça óbvio, por mais que pareça básico, ainda está longe da maioria das empresas realizarem esse tipo de coisa que nós estamos falando aqui. Vamos adiante ali para mostrar para vocês um ponto importante. Deixa eu ver se vai passar. Foi aqui, beleza. Gente, nós estamos falando de canais digitais e de Fomimpad. Canais digitais e Fomimpad. Deixa eu só me atentar aqui ao tempo da palestra para eu não me alongar. Então tá jóia. Estamos lá com o tempo dentro do que a gente almejava aí. Mas aqui é importante a gente ver o seguinte. Todos os canais são digitais. Todos os canais são digitais. Todos. Que nós estamos comentando aqui. No canal digital, eu não tenho cheiro, não tenho o seu sorriso, não tenho a sua vitrine, não tenho a tua empresa, eu não tenho nada. Ou seja, a tua empresa mesmo, eu não conheço. A única coisa que eu tenho no canal digital é a tua marca. Né? Como você se apresenta, de que jeito que você fala, né? Como que os seus canais estão montados. Ou seja, eu até tive um caso esses dias com um cliente da Sortudo na cidade de Praia Grande, talvez ele até esteja nos assistindo, ele trabalha com joias, né, para um grupo específico de pessoas, e ele falou, Rafael, eu recebo centenas de mensagens de WhatsApp por semana perguntando os valores dos meus produtos. Eu não vendo mais caro que os outros e nem de menor qualidade, mas de cada 100 contatos que eu tenho, 1 ou 2 acabam comprando de mim. Opa, tem alguma coisa errada. A questão é, talvez o produto bom, preço bom, mas será que passa, a tua marca está passando a credibilidade que deveria? Eu vou mostrar algumas coisas para se refletir. Volta ali para mim, pode passar, volta não, pode ir para frente. Falei errado. Existe todo um estudo atrás de marca. Um estudo de o que você quer passar com a sua marca. Qual que é a realidade do Brasil para quase a totalidade das empresas? Nós começamos pelo produto. Eu sei vender coxinha, começo a fazer coxinha, a hora começa o bicho pegar, eu peço para alguém fazer meu logo, é mais ou menos assim. Ou eu sou um jardineiro e eu começo a fazer uma jardineira, de repente eu falo, e põe alguma coisa aí. Ou seja, no meio físico, eu concordo que talvez, não que fosse menos importante, mas tinha outras maneiras de eu falar quem sou eu. Um sorriso, né? A marca é o composto de tudo que uma empresa representa, toda a manifestação dela. Agora, quando eu vou para o digital, a coisa muda de figura. Por quê? Porque já não é mais assim. Existem estudos, até eu peguei um material para poder dividir com vocês nesses slides, né? Muda para mim, vamos para o próximo, onde a gente vê aí 8 erros comuns que a gente vê em marcas. Quer dizer, eu tenho marcas que não tem nenhum estudo de proporção, eu tenho marcas que usam cores que contrastam com qualquer fundo que elas estejam. Então o cara às vezes participa de um patrocínio, entra com um banner no digital ou coisa do tipo, a marca dele some. Eu tenho marcas que existem sem uma pesquisa antes. Inclusive, grandes empresas sofreram com isso. Eu estou começando a minha empresa, ou talvez você já tenha começado, e você não consultou se já existia uma marca com o teu nome. Há um caso muito parecido com esse que aconteceu. Um cliente me procurou, querendo saber um pouquinho de marca, etc. E ele falou, estou com esse nome, eu queria fazer. Eu falei, mas você já viu se tem alguma outra com esse mesmo nome? Que era um nome, companhia de não sei o quê. Meio, aquele nome não bom. E aí, o que rolou? Eu falei, consulta, vamos procurar. Eu mesmo, sozinho ali, entrei na internet, procurei o nome. Na cidade tinha uma empresa com o mesmo nome. Ou seja, ele ia fazer um monte de coisa, talvez fachada, e ia descobrir depois. Não ouvir o design. Eu contrato alguém para fazer, para me ajudar. Vamos supor que você fale, não, eu vou profissionalizar isso, eu vou dar um trato na minha marca, ela está meio velha, eu preciso tratar de um jeito legal. E aí você diz pro cara, mas eu quero azul, eu quero vermelho, eu quero cor de não sei o que, eu quero um balãozinho de não sei o que lá. Então faz você, uai. Por que está contratando? Quantas vezes eu não vi isso acontecer? Não, mas eu gosto assim. Mas caramba. Mesma coisa falar para um médico, eu gosto do remédio tal, tem como me dar? Poxa, então não contrata o médico, Faz sozinho. Reza, dá tudo certo. Vamos lá. Não analisar a concorrência. Como é que a tua concorrência tá? Utilizar banco de imagem. Eu contratei um menino, o menino fez uma marca e ele colocou um objeto que já existe não sei na onde, e aí daqui a pouco você começa a ver sua marca em cada esquina e você não pode nem reclamar, porque é um objeto do mundo, não é seu.
Né? Vamos adiante ali, focar-se nas tendências de mercado, o que está vindo por aí, e vamos testar se essa marca funciona onde você precisa. Puta, fiz uma marca linda e lembrei que eu preciso do bordado na camisa da minha equipe e não dá para bordar essa marca. Puxa vida. Né? E aí, gente, para facilitar, eu queria deixar até pode passar uma notícia boa aqui, tá? Dentro dessa palestra hoje, nós temos 3 coisas importantes aí. Se você tiver interesse em ter os slides dessa palestra, a gente não acabou, mas eu já queria dizer isso já. Se você tiver interesse em participar de um sorteio que nós vamos fazer amanhã, é isso mesmo? O horário? Amanhã de manhã? Amanhã de manhã a gente vai fazer um sorteio com todo mundo que tiver interesse e nós vamos sortear um desenvolvimento de marca completo. Tá? Então, se você é um daqueles, puta, eu preciso dar uma avaliada na minha marca, ver se está legal, ou não comecei ainda, queria começar com uma marca já desenvolvida, nós vamos sortear um desenvolvimento de marca completo. E terceiro, se você está na dúvida sobre se sua marca é boa ou não, a gente vai colocar o nosso time de design para avaliar a tua marca. Tá? Então são 3 presentes para você que está assistindo, que dedicou um pouquinho da tua noite para nós. E para você participar desse sorteio, só para avisar, nós vamos mandar para vocês aí um link onde você tem que preencher um formulário dando algumas informações básicas. E você lá nesse formulário você vai receber o link para fazer o download dos slides, vai poder participar do sorteio da marca e também receber, caso você tenha uma empresa e queira uma avaliação da tua marca, receber uma avaliação feita por um dos designers sobre a tua marca. Se ela tá legal, se ela não tá, o que a gente sugeriria que você fizesse com ela. É um presentão, tá? A gente realmente preparou a equipe para nos próximos dias poder fazer só isso para dar conta do volume aí. Afinal de contas, nós tivemos mais de 1000 inscritos para essa palestra, não sei quantos online nós estamos agora nesse momento. Pode passar para mim, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Esse é o link, tá, gente? Para quem quiser participar, quem quiser, eu sugiro que você... eu quero os slides, mas eu não quero a marca. É tudo no mesmo link, tá? Acessa esse link aí que tá goo.gl/mcthgp. Ficou legal. A gente fez assim de uma maneira bem simples aí, né? Bem didática, para ficar fácil de guardar, né? Legal. Ó, no comentário, para quem está assistindo no Facebook ou pelo Google, tá no comentário aí pelo YouTube, né? Pelo YouTube, tá no comentário aí o link para você poder preencher. Esse formulário vai estar à disposição até que hora mesmo? Até meia-noite. Até meia-noite. Então, se você quiser terminar um pouquinho aqui ou se você quiser ir preenchendo lá, manda bala. Então, lá você vai poder ter acesso aos slides, participar do sorteio de desenvolvimento de marca completo e também, para quem tem marca, para quem tem empresa, ter uma avaliação da tua marca para você saber se está pronta para o digital, né? Porque se não tiver, você está com problema, você está com um grande desafio a ser resolvido. Só para mostrar o que é o desenvolvimento total de marca, pode passar para mim. Então aqui nós vamos mostrar, pode passar. Quando a gente fala de desenvolvimento total de marca, aqui é um exemplo de um cliente nosso, né? Logotipo, pode passar, vamos lá, bem rapidinho. Toda a base de identidade visual, pode passar. Toda a parte de papelaria, que é uma parte, e digital também, como é que ela vai estar no Facebook, como é que ela vai estar em vários canais digitais, pode passar. E também uma apresentação corporativa da tua empresa para você poder mostrar ela para as pessoas. Então é isso que nós vamos estar sorteando. Se você preencher o link, volta no link lá, agora as pessoas já sabem o que vai ser sorteado. Basta preencher, subiu, aí acesse o link, está no comentário, tanto do YouTube quanto do Facebook. É só acessar, preencher algumas informações básicas e você recebe os slides, participa do sorteio do desenvolvimento completo de uma marca e também vai receber uma avaliação da tua marca caso você queira. Vamos lá, vamos adiante, pulou os 4 ali, vamos lá. Deixa eu ver se vai aqui. Vamos lá, gente, estamos caminhando para o fim e agora vem a parte melhor. Se você sair agora, você vai perder. Então vamos adiante. Não adianta saber disso tudo, né? Saber que o mundo está mudando, que os fomímpades estão aí, né? Que há fatos que comprovam a facilidade sendo um objetivo, vamos colocar o mimo, né? Essa necessidade de atenção sendo um objetivo, a impaciência, a desconfiança, a gente falou de vários dados aí. Não há como ignorar que existem muitos canais e que o cliente não está nem aí com qual você vai querer atender. Ele vai ser atendido pelo canal que ele quiser por alguém. A pergunta é, vai ser você ou não vai? Não adianta ignorar que cada uma das ferramentas representa uma parte da casa. E você tem que se comportar dessa maneira em cada uma delas, né? E ter presença delas. E aí entram os problemas, né? Pode ir adiante. Quais são os problemas? 3. Que quando a gente conversa com os clientes, esses 3 surgem. Rafael, legal, um monte de coisa que eu já sabia, mas tem 3 barreiras aí na história. Primeiro, eu não tenho tempo. Tá?
Você não faz ideia da correria que é, porque como qualquer pequena empresa, né, a gente tem esse problema. Eu bato escanteio, corro na área, cabecio, quer dizer, é uma loucura. Então eu não tenho tempo. O segundo ponto, além de eu não ter tempo, ainda que eu tivesse tempo, eu não conheço nada dessas coisas. Eu sou lá do VHF, lá às vezes, né? Estou mudando a televisão ainda. Quer dizer, eu não tenho conhecimento. E o terceiro, sério, eu não tenho paciência para esse cliente novo. Então eu vou de trás para frente. Vamos adiante só para mostrar o que nós estamos falando. Eu gosto muito dessa frase, é uma frase do Cortella, né? Não sei se você conhece, um dos filósofos brasileiros aí. E ele tem um vídeo dele, inclusive, na internet, recomendo que vocês assistam. E ele fala o seguinte: capricho é você fazer o seu melhor com as condições que você tem, até que você tenha condições melhores para fazer melhor ainda. Comece. E se você tem problema de tempo, vamos adiante ali. Organização, prioridade. Rafael, mas eu não tenho tempo. Eu vou falar um negócio aqui que é meio chocante. Eu não vi ainda as pessoas falando isso para ninguém aqui. Você tem uma loja, tem uma empresa, não importa. Feche as portas e atenda digitalmente. Que seja 1 hora por dia. Porque teu cliente está lá, não adianta nada você estar falando que não tem tempo, que você está com a porta aberta. Se você deveria estar com as portas abertas, onde ele está dedicando tempo? Então, organize-se para isso. Você fala, Rafael, eu vou fechar minha loja às 5. O horário do comércio é às 6. Eu vou fechar às 5 para eu ter 1 hora para me dedicar nisso. Faça. Demorou. Tem empresas no mesmo ramo que o seu, tá? Que nem portas abertas têm. E estão crescendo gigantescamente. Então, ache o tempo para isso. O segundo ponto, mas eu não conheço nada. Assim como hoje você está aqui, existe muito conteúdo gratuito na internet. Muito conteúdo de tudo que você quiser. O YouTube é a terra do como. Como fazer um post, como conquistar clientes, como o que você quer saber. Tem tudo lá, gratuitamente. Então essa não pode ser, vamos dizer assim, uma barreira na tua vida. Você quer a tua empresa crescendo? Não pode. Não pode. Então primeiro, prioridade. Eu sempre falo isso. Começa lá um relacionamento na história. Lembra lá de quando você era jovem lá? Você acha tempo, amigo. Você acha. Você dorme tarde. Você acha tempo. É prioridade. O que é importante para você? Crescer com o teu negócio é importante? Então, ache tempo. Né? Aprenda. E por último, personalize. A diferença sua com uma empresa grande é que o grande sofre para personalizar. Certa vez eu ouvi uma frase de um dos fundadores do Walmart dizendo o seguinte, que o sonho dele no atendimento do Walmart é que eles conseguissem atender como a primeira mercearia que eles tinham. Pô, se você tem uma mercearia ainda, você está com o sonho do Walmart na sua mão, começa. Não à toa, eles têm se transformado em pequenos negócios. Por quê? Porque localmente a gente sempre vai ter mais força. Nós, da Solutudo, acreditamos muito nisso, na força do local. Só que para isso eu tenho que me comportar como grande, para concorrer como os grandes. Né? Eu tenho que me posicionar da mesma forma. Então, nesses pontos aí, eu queria dizer dar alguns exemplos do que pode acontecer com a sua empresa. Tá? Vamos adiante. Primeiro, aqui nós falamos de FIFA, né? Fatos, interpretações, ferramentas e ações. Mas você não precisa do selo FIFA. E vamos deixar o Fomímpades lá atrás, naquele rancor todo do cara ser folgado, mimado, impaciente, desconfiado. Vamos trazer aí o Descoladefs para dentro do jogo. É esse cara que tem que te dar um selo. Ele pode disseminar o que você faz. Ele pode colaborar com o que você faz. E ele pode te defender se necessário. Desde que você o trate como um. Porque quando a gente vai para a rede social, a gente corre o risco de querer levar um ambiente de massa. Não ter paciência para falar no individual, de dar atenção para quem está na varanda, de conversar com as pessoas. E os grandes sabem disso, olha o que eles fazem. Eu vou dar um exemplo de pequeno e vou dar um exemplo de grande. Vai adiante para mim, vamos ver como que o Descoladefs reage aí. Eu vou tentar, eu não sei se eu vou conseguir, porque está meio longe de mim aqui, mas eu queria ler o que está escrito ali. Né? Vamos ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo chegar um pouco mais perto, vamos ver aqui se vai, eu vou ficar meio perto. Eu não estou na câmera aqui, vai dar tudo certo, tá? Vamos lá. Hoje eu fui na Santa Efigênia resolver um problema de plug do meu celular. Do plug do meu celular não estar mais segurando o cabinho. Entrei no primeiro quiosque e sem olhar meu celular, o cara sem olhar o celular já mandou. Então, vou ter que abrir e trocar uma peça, vai te custar 180. Desculpa, gente, o termo aí. Pensei, complicou. Vou dar uma volta e ver se é isso mesmo. Na frente, do outro lado da rua, tinha um outro quiosque chamado Rei do iPhone. Falei do meu problema, ele pediu para ver a foto e disse, tá sujo.
pegou uma chavinha, tirou a poeira e me devolveu dizendo, pronto. Eu falei, obrigado, quanto é? Ele falou, nada, mas fica com o meu cartão e fala de mim para os seus amigos. Agradeci com um sorriso e fui embora feliz. Meu problema resolvido e falando para vocês. Bom, gente, 72 mil compartilhamentos, mais de 1000 curtidas e o Rei do iPhone está em todas as revistas aí, faturando bem mais de 10 vezes com isso. O que eu quero dizer com você? E para finalizar esse bate-bola nosso, eu vou mostrar mais um caso. Vamos adiante, porque agora é de um grande. É grande usando o potencial que você, que ainda não é gigante, tem para usar. Nubank. Vamos dar uma olhada no Nubank aqui. A Belinha comeu o cartão de crédito. O Walter, tutor dela, explicou a situação para a operadora do cartão. E eles mandaram um presentinho. E na cartinha está escrito, Walter e Belinha, tudo bem com vocês? Eu vi que seu cartão foi mastigado, estamos torcendo para que a Belinha não faça mais isso, estamos dando um presentinho para a Belinha. Né? Uma cartinha escrita à mão, olha aí, e um presentinho para a Belinha. Quanto custou, gente? Agora, não sei se dá para ver ali, isso aí foi bem no começo, 32 mil curtidas, não sei quantos mil compartilhamentos. O que eu quero dizer com isso? Tá? Porque eu queria encerrar esse nosso bate-bola. Estou no horário aí, quanto tempo já foi? Já passei? Estamos no horário, vamos lá. Desce ali mais um. Eu estava esquecendo de uma coisa importante. Então, podem disseminar, podem falar. Esse aqui é um exemplo da minha cidade. Né? Nós estamos transmitindo esse vídeo aqui de Botucatu. Tá? E hoje, tá? Isso aqui não foi estudado, eu não fiquei procurando muito tempo. Eu entrei num dos grupos que existem na varanda. O grupo chama o seguinte, onde não comprar. E aí o que eu achei no onde não comprar? Eu até tirei o nome da pessoa ali, mas está falando o seguinte, hoje minha satisfação é com a pizzaria, né, Portinari, eu vou falar porque fala bem, tá? Senão eu não ia... E aí eles erraram, eles não me atenderam, eles não sei o quê, desceu o sarrafo na empresa, lembra? Escoladefs, porque eles nos defendem, caso a gente esteja fazendo um trabalho legal. E eu não sei se vai dar para vocês verem aí nos slides, né? Talvez dê para colocar, mas os comentários. Porque eu comecei a olhar os comentários e só tinha gente defendendo a pizzaria. Né? O que é legal? Quando eu consigo realmente chegar aí nesses clientes, tratá-los de maneira correta, eles vão disseminar, eles vão, né, colaborar com a minha empresa e vão me defender, porque eu não vou estar presente em todos os lugares onde podem estar falando de mim. Até eu posso tentar, mas tem grupos, tem um monte de coisa. Né? Então vamos... Antes, a gente vai abrir daqui a pouquinho uma sessão para perguntas aí, mas eu vou só para finalizar esse bate-bola nosso. Pode passar, David, por favor. Gente, o que eu queria dizer para vocês, né, nós estamos chegando no final desse bate-bola de hoje e que eu acho importante dividir. Fatos, o mundo mudou muito. A presença digital é necessária. Existe um novo tipo de consumidor aí. Cada uma das ferramentas digitais tem um papel. Se você se posicionar corretamente dentro deles, cada um deles vai acrescentar 20% a mais de cliente. Nós falamos de 5 canais aqui. Imagine 20% a mais de cada um deles. Nós estamos falando aí de, muitas vezes, resultados muito maiores que 10. Quando eu dou o exemplo do caso do Nubank, coisa do tipo, o que eu quero dizer? Porque a gente falou 10 vezes mais, mas tem empresas que fizeram 100 vezes mais, 1000 vezes mais. Quando eu me posiciono corretamente. Ah, mas será que 10 vezes mais? Ué, tem exemplo aí. Ah, mas isso aí é porque é o rei do iPhone. Isso aí, até quando nós vamos achar que do lado de lá tem um DNA melhor que o nosso? Né? A diferença dos dias de hoje é que a mídia de massa está acabando. E a massa está virando mídia. Eu sou uma mídia, você é uma mídia. Tem clientes teus que têm mais audiência do que a rádio da cidade. Agora, qual motivo nós estamos dando para eles falarem de nós? Como é que nós estamos nos comunicando com eles? E esse é um ponto fundamental dessa história. Porque enquanto essa mídia, né, essa massa que é mídia, ela não é mais comprada. Ela não é mais, vamos dizer assim, paga para falar. Ela só vai falar se você chegar onde tem que chegar. Se o teu trabalho for verdadeiro, se a tua mensagem for de verdade. Né? Se você falar a linguagem certa e estiver onde elas estão. As pessoas estão nesses canais. Ache tempo, você também precisa estar. Então não existe mercado, vamos dizer, mídia de massa. Existe a massa, que pode ser uma mídia muito mais massiva do que qualquer outra que a gente viu, em muito menos tempo, e o mais legal de tudo, sem muito investimento. Nós estamos falando de uma, vamos dizer assim, sinceridade num atendimento e de um brinquedinho de cachorro. Quando você vai começar a surpreender e dar motivos para a massa falar de você como mídia.
É isso que a gente queria hoje. Então, mais uma vez, lembrando, quem está assistindo online, né, não esquece de acessar aí solutudo.com.br/sorteio. O pessoal da equipe aqui criou um canal até mais fácil. Tem lá colado lá nos comentários, mas solutudo.com.br/sorteio, para você preencher e aí participar de 3 coisas, tá? Primeiro, ter acesso aos slides, onde tem um monte de informação que eu não fiquei lendo aqui para ficar mais fácil para você ver, digerir, dividir com quem quer que seja. Segundo, eu tenho uma marca e quero avaliar a minha marca, não sei se está boa, se está ruim. A gente vai ser muito sincero com vocês, né? A quantidade de avaliações que a gente faz e fala, cara, tá ótimo, parabéns. Tá? E se for isso, a gente vai te dizer também. E terceiro, participar do sorteio, onde você ganha um desenvolvimento de marca, né? Que no mercado aí tem valores, às vezes, exorbitantes. E a gente vai desenvolver a tua marca, se você já tem, modernizá-la, se você não tem, criá-la do zero, com todo o estudo e toda a técnica de engenheiros e arquitetos que trabalham só com isso. Ok? É isso aí, o pessoal está online, transmitiu, ok para todo mundo. Nós vamos ter agora 15 minutinhos aí, né? O tempo, nós queríamos terminar no tempo, combinado de 1 hora para esse bate-bola, que você deve ter um monte de coisas aí para desenvolver, mas nós vamos ter 15 minutos finais aqui com algumas perguntas que nós estamos aí através dos comentários mesmo que podem ser feitas, a equipe vai filtrando aqui, inclusive vamos mandar por celular, né? Deixa eu só pegar aqui para ver quais as perguntas que vão chegar e a gente vai responder, se soubermos, se não soubermos, a gente vai buscar a informação e responde depois. Uma coisa importante, não importa a quantidade de perguntas que vier, nós estamos aí com centenas de pessoas online, nós vamos responder todas. Aqui, talvez uma ou outra que dê tempo da gente responder, mas a gente não vai deixar ninguém sem resposta. E a gente já está com uma pergunta aqui do Valdir Martins, né? O cliente continua tendo sempre razão, né? É uma pergunta do Valdir Martins. Valdir, essa é uma frase que vem antes do Fomímpades. O cliente não tem sempre razão, né? Mas ele tem sempre as suas razões. Para nós cabe entender quais são elas, né? O que torna ele agressivo, o que fez ele ficar. O que a gente tem que entender é que ele tem mais razão do que antes, né? E ele tem mais opção do que antes. Então, se antes a gente achava que ele tinha razão, hoje, então, para ele mudar de fornecedor, e claro, né, você como empresa também pode escolher os seus clientes, né, decidir, poxa, esse cara eu quero atender, esse cara eu não quero, mas que não seja por você ser Fomímpade também. Né? Eu não quero facilitar as coisas para ele, eu não quero dar atenção para ele, eu não quero ficar dando satisfação de tempo para ele, ele desconfiou de mim, isso tudo é fato. Né? Então, eu acredito que o cliente tem sempre as suas razões, não quer dizer que ele sempre tem razão. Tem hora que você está vendo o seu cliente, sabe que ele não está certo. Né? Então ajuda ele a entender. Nós temos mais uma pergunta aqui do Chaveiro Gilson, tá? Que está com a gente. Como criar um bom site? Gilson, existem muitas ferramentas hoje à disposição. Tá? Existem ferramentas que, eu até vou ser sincero aqui, faça você mesmo, mas não é tão simples, cara. A gente fala, faça você mesmo, você vai lá e aí você tenta fazer, e tem que configurar DNS, tem que configurar um monte de coisa. Então existem hoje, se você procura lá, um dos cliques mais caros de propaganda é criação de site ou coisa do tipo. Mas eu vou aproveitar o momento, se você tiver interesse, procura a Solutudo mais perto de você, a gente também pode te ajudar, ou oferecendo um dos sites que nós mesmos criamos, ou te orientando para algum que te atenda melhor. Tá? Vamos ver o que mais aqui. Elisa Moreno, o cliente interage no site Facebook, né? O cliente interage no site Facebook, acho que é isso. Eu acredito, se eu entendi bem, sim, muito mais do que antes, né? Ele interage e ele se chateia quando você não responde. Mas eu não tenho tempo. Vamos faltar falar disso de novo, né? Eu não tenho tempo para ficar respondendo as pessoas. Gente, se toca o teu telefone e você atende, qual a diferença de um comentário que foi feito no teu Facebook? Para o cliente, aquilo lá é o telefone. Né? E se você não responder, ele já está perguntando numa outra página. E quem responder primeiro, atende ele. Essa é a reflexão que a gente tem que fazer. Nós temos que nos organizar. Mariana Genaro, parcerias seria uma boa ideia para quem está começando ou até mesmo se renovando, né? Sem dúvida nenhuma. Hoje o mercado que a gente conhece, ele é um mercado de associações. Né? Quantas empresas, eu vou dar um exemplo bem bobo aqui, eu conheço muitas situações dessa. O fotógrafo que tem uma parceria com o buffet, que tem uma parceria com o local de festas, que tem uma parceria com o pessoal, vamos dizer, que imprime cartões. É uma cadeia, né? Isso foi colocado por Porter
dizendo o seguinte, cluster é o nome que eles davam. Até a gente assistiu uma palestra esses dias aqui com o fundador da Embraer, Osiris Silva, e ele falava que uma das coisas mais importantes para o mercado das pequenas e médias empresas são clusters, ou seja, associações, empresas que trabalham juntas. Né? Puxa, eu sei que você tem isso. Aí você fala, Rafael, mas tá, na parte de festa ficou claro, mas eu sou pet shop. Tá, com qual veterinário você tem parceria? Tá? Mas eu não sou, eu sou dentista. Com qual clínica de estética você tem parceria? Ah, não, mas eu sou, sei lá, eu tenho um campo de futebol. Com qual empresa de produtos esportivos você tem parceria? Então, essa pergunta é fenomenal, achei maravilhosa. E sim, temos que fazer parcerias. Né? Não tem como viver no mundo sozinho, a gente vai mais rápido, acompanhado a gente vai mais longe. Vamos ver aqui mais uma do Evandro Frasson. Grande Evandro, um abraço para você, um grande amigo. Quando você coloca uma resposta automática para o cliente do Facebook, informando outro canal para entrar em contato, é correto? É mais ou menos assim, eu vou fazer pelo outro canal. Se eu ligasse na sua empresa, você atendesse dizendo para mim assim, entra no Facebook, né? Você ia achar legal? Eu ligo, toco o telefone, atenção, nós atendemos apenas via Facebook, entre na nossa página, não ia ser estranho? Agora, por que lá não é? Né? Não atendemos por aqui. Né? Ou seja, estou na varanda, mas sou só um vaso. Então, por favor, né? Ache um jeito diferente. Mas é difícil. Lília Inácio, Lília, grande beijo. O que é um logo escalável? Importante, que é um dos itens que a gente colocou lá. Quando a gente não se preocupa com as proporções dele em tamanhos grandes, em tamanhos pequenos. Hoje, por exemplo, quando a gente fala de redes sociais ou coisa do tipo, quando você tem alguns ícones que ficam desse tamanho aqui, né? Pequenininho ali, o ícone do Facebook. E aí a gente às vezes não se preocupou com isso. Fez um logo cheio de detalhes ali, com um monte de coisinhas e que quando a gente diminui, principalmente para o digital, ele some. Tá? Essa é uma das ideias. Tem mais que isso, mas é uma frente aí para colocar. Mariana Genaro, como faço para saber quais métodos realmente são bons, além de testar na prática? Mariana, por isso que eu coloquei 3 pontos ali importantes. Né? Eu acho que primeiro, priorize tempo para isso. Né? Eu preciso estar nisso, eu preciso ter tempo para isso. O terceiro ponto desse cenário que a gente personalize. Você tem a chance de chamar a pessoa pelo nome. Não perca essa chance. Os grandes estão tentando fazer isso. Você não precisa tentar, você consegue. Agora, vai necessitar muito de aprendizado. Né? Eu vou ter que buscar, porque tem muita coisa de boa prática. Entre em grupos, entre em fóruns, entra lá no YouTube e digita como fazer uma boa página, que está cheio de conteúdo. Participe de eventos iguais a esse, onde a cada um, né? É difícil isso aqui, existem faculdades disso, tem pessoas estudando dezenas, centenas de livros falando sobre isso. A gente tentou trazer aquele que é mais básico, né? Que para mim eu sempre chamo de avançado. Então, eu acho que tem que procurar mais conteúdo para ir aprimorando. Né? Imagine que você vai ter que lapidar e não tem fim. Tá? Aprender sempre. Por quê? Porque o Fomimpad muda rápido. Então, o que você teve esse ano que vem já não está funcionando. Mas eu não tenho paciência. Ferrou, alguém vai ter. Né? Vamos lá. Papa Off-Road, acho que é esse nome aqui. Quando sei que estou forçando minhas redes sociais a ponto de ter uma visão ruim sobre a minha marca? Boa pergunta, Lucas Papa. Uma dica que a gente dá, né, e isso é do meio, é que você sempre cuide de ser 80-20. Né? Desde que você deposite, você pode sacar. Tá? Na pior das hipóteses, 50-50. Cada instrução útil que você me dá, eu permito que você fale comigo sobre um assunto do seu interesse. Já aconteceu isso? Acho que alguém aqui, todo mundo aqui deve ter ouvido já para falar de Spotify. Tem algumas pessoas que pagam, tem outras pessoas que vivem bem com a propaganda, né? E cada dia está mais infernal. O YouTube está pegando muito pesado, né? Eu não sei como no meio da transmissão não apareceu uma propaganda também, né? Porque você começa a assistir um vídeo às vezes 3, 4 vezes, mas existe uma entrega. Então, o grande problema não é você falar da sua empresa, é você só fazer isso. Então, acho que o termômetro aí seria 1 mais 1, né? Esse seria o ideal, né? A cada 8, 2. E você vai ter uma segurança. Eu depositei, eu posso sacar. Eu entreguei conteúdo útil, dicas, utilidade, lembretes, coisas que agregam para o meu cliente. E aí eu falo com ele de venda e ele vai me receber de uma maneira melhor. Vamos ver aqui, Carlos Rosseto. O que fazer com os famosos Zé da esquina, que fazem os trabalhos mais baratos e muitas vezes roubam a atenção de nossos clientes e quebram o orçamento somente para pegar serviço? O que fazer?
Orai, eu acho que é o primeiro item, né? Porque realmente a gente vê muito kamikaze no mercado. Você sabe que a conta não fecha, você sabe que aquele cara vai quebrar e vai quebrar. O problema é que até lá ele nos dá muito trabalho, nos atrapalha muito. Né? Então eu costumo dizer assim, a melhor maneira de irritar um concorrente é agradando o seu cliente. Né? É personalizando a comunicação com ele, é melhorando o que você faz, é dando satisfação, porque a gente não tem controle dos outros. E cada dia vai aparecer um kamikaze diferente, mas eles não necessariamente vão ganhar a guerra. Né? Então acho que o que a gente tem que ter é focar nos nossos clientes. Eu brinquei aí porque realmente ele está sem orientação, né? Às vezes por ignorância está fazendo um valor que ele mesmo não vai conseguir arcar. Quantas vezes a gente não vê isso, né? E é engraçado porque o discurso que vem, né? Deixa eu ver quem foi que escreveu isso aqui, foi o Carlos. É assim, eu faço exatamente a mesma coisa, né, por um valor mais barato. Sei. Às vezes a pessoa copia a torneira, sem dúvida nenhuma. Parece ser igual, né? Mas o que faz uma torneira funcionar é um encanamento, um poço que não está acessível ali. Então, eu acredito que isso é um ponto muito importante. É você cuidar do seu encanamento, cuidar do relacionamento com seus clientes. Irrita seu concorrente, irrita. Faz ele passar raiva. Como? Cuidando do seu cliente mais do que você cuidou a vida inteira. Até porque hoje ele tem opção no mercado, não tem jeito. Vamos lá, Rafael Ramos dos Santos, ser afiliado é um meio mais fácil de atingir um futuro cliente. Ser afiliado talvez seja solutudo. Eu acredito assim, Rafael, até agradeço pela pergunta, você ajuda a gente, né? Mas assim, acho que toda vez onde você pode ter destaque num local onde as pessoas procuram por algo, não importa a plataforma que você esteja, é importante. Porque se está no meio de um monte de gente, a pergunta é como é que eu me diferencio, tá? Então, eu acredito que sim, toda vez que você consegue, e se for da Solutudo que você está falando, eu não entendi direito aqui, mas sem dúvida nenhuma pode te ajudar. Nós passamos de 15 minutos, mas quem ficou agora é porque quer pergunta. Tem bastante pergunta aqui, eu não estou com pressa, então vamos responder. Só estão falando para mim aqui, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, né, e curtir nossa página no Facebook, porque daí você vai ter mais informação, porque tem gente saindo aí. Então, vamos lá, tem mais perguntas, a gente vai ficar mais 10 minutinhos aqui, porque tem umas perguntas boas aqui. Rafael Lima, quando você não pode atender o cliente, pois está sem agenda, e o cliente te pergunta se você conhece outro lugar, o que dizer? Rafael, eu vou dar um exemplo nosso, tá? Teve uma ocasião que a gente indicou clientes para um concorrente, né? E aí o concorrente um dia me encontrou e até perguntou por que você está fazendo isso? Ele achou que era sacanagem, que era tráfico de drogas, que eu estava entregando cliente ruim para ele. E não é, né? A gente quer, quando você abre uma empresa, você tem que ter um propósito. O propósito é resolver alguma coisa. E se você não pode resolver, é mais do que natural que você tenha quem resolva. Esse negócio de que a gente tem que ser contra concorrente é uma besteira. Nós temos que nos associar a eles. Eu me lembro, agora infelizmente os dois estão sofrendo, mas um dos casos que eu achei mais bonito foi quando a Folha e o Estado de São Paulo, o Estadão, se uniram para a logística dos jornais. Quer dizer, nós vamos para o mesmo lugar todo dia, cara. Não vai ser isso que vai fazer alguma coisa ser diferente. Então, muitas vezes troque, tenha parceria com eles. Eu diria para você, ache um concorrente bom, conversa com ele e fala, cara, eu vou te ajudar e você vai me ajudar e vamos junto, né? Porque prestação de serviço tem isso. Muita gente fala, mata o cara, tal. Não, associe, não precisa matar. Salomão, Centro Automotivo, como encantar um Fomimpad na loja física? Salomão, eu poderia te dizer o seguinte, existe uma coisa que você tem pessoalmente que é muito difícil, às vezes, até no meio digital, que é dar atenção. Tá? Doses de atenção inesperadas, de preferência surpreendendo, doses de atenção inesperada. O que eu posso fazer, né, num centro automotivo, vou dar um exemplo aqui, para surpreender quem vai lá pessoalmente? E aí eu vou de coisas muito simples, estou falando de uma balinha, estou falando de uma satisfação, de um ambiente gostoso, estou falando de agradecer esse cara que foi lá, cotou comigo e não acabou fazendo negócio. Eu não estou falando de agradecer quem fez negócio comigo, eu estou falando de agradecer quem não fez. Né? Dizendo o seguinte, cara, obrigado por ter vindo cotar com a gente, infelizmente você não comprou conosco, mas a gente segue aqui à disposição para um futuro. Né? Esse tipo de coisa, esse tipo de cuidado. Então, o mundo inteiro, né? Deixa eu pegar o nome aqui, Salomão, quer a sua atenção. Pouquíssima gente quer dar atenção para você. Né? O mundo inteiro quer a atenção do seu cliente. Né? O celular dele fica dando notificação toda hora querendo a atenção dele. Pouca gente está dando atenção para ele.
Então, acho que eu sei que é meio vago, mas detalhes, tá? O grande erro nosso é achar que é uma grande ação que existe atalho. Se atalho fosse bom, chamava caminho, tá? É uma série de pequenas ações que fazem as pessoas se encantar, né? Ninguém fica com ninguém, né, num relacionamento por causa de uma ação. Ah, eu casei com ele porque um dia ele fez tal coisa. Tá, mas você está com ele 30 anos depois por causa desse dia? Não. É por causa de uma soma de coisas que a gente faz aí. Viviane Amorim, existe uma regra de resposta nas mídias sociais? Eu pergunto no chat e recebo o retorno inbox. Eu pergunto no chat, eu entro em contato com ele no WhatsApp e a empresa me pede para ligar no fixo. Eu acho que a regra é entender que ele escolheu um canal para falar com você, né? E de preferência você deveria respondê-lo por esse canal. Ah, mas eu não quero. Então ele vai achar alguém que responda. Fomímpade não está muito preocupado com você atendê-lo ou não. Ele vai achar alguém que atende, né? Então a regra seja, converse pelo canal que ele escolheu, né? Agora não, eu prefiro que ele fale, eu sei que você prefere, é muito melhor, mas ele não, né? Então, Vi, acho que esse seria um ponto aqui. Vamos lá, vamos para mais 5 perguntinhas e a gente... WhatsApp, não pegamos o nome, está escrito aqui. Mas a pergunta é o seguinte, regras demais podem gerar um gargalo para conquistar meu cliente. Como posso transformar essas regras em algo menos chato para o meu cliente? Boa pergunta. Nós estamos vivendo um mundão doente, tá? Então presta atenção, nós estamos vivendo um mundo doente. Você criou regras na sua empresa porque um dia um cliente fez sacanagem com você. Né? Vamos supor que você sempre foi muito simples. O cara ia lá, dava o nome, o telefone, e aí você batia o martelo, fazia negócio com ele e resolvia. Aí teve um dia, 2 anos depois que você inaugurou sua empresa, que um cliente que deu o nome e telefone não foi, cancelou, não agendou, sei lá o que foi. Né? E aí o que você fez? Não, eu vou criar uma regra. Né? E aí eu crio uma regra para essa exceção. E chega uma hora que eu criei regra para quem não tinha nada a ver com a história. Aquele cara que sempre fez certinho paga o preço do outro. Então trate exceção como exceção, abaixo as regras, né? Tire o máximo de regras, veja se você não está... É melhor eu ter um problema a cada 2 anos do que eu criar um problema diariamente para os meus clientes. Então essa pergunta aqui, deixa eu ver de quem foi aqui, mas ela é divisor de águas nos dias de hoje. Cadê você? Ah, não tem o nome. Mas eu achei maravilhoso, você que fez a pergunta pelo WhatsApp aí, tente tirar as regras. Tá? Eu sei que a gente quer se precaver, a gente quer... Mas para pensar. Cara, isso realmente pode me gerar um problema? Ou eu estou traumatizado por causa daquela vez? E aí eu criei uma regra para todo mundo. Será que isso realmente vai me dar um problema? Eu vou dar um exemplo fácil aqui da própria Solutudo. Antigamente, nós fazíamos um contrato que a pessoa ia, escrevia o nome da empresa, o CNPJ e o nome dele, colocava ali, era uma folha. Quando a gente parou para pensar, nós estávamos pegando nome, endereço, telefone, CPF, SIC-RG, se tinha comprovante de residência, tinha uma pessoal da equipe já pedindo para mandar cópia dos documentos. Né? E por quê? Porque teve um cliente lá, não sei na onde, que fez não sei o quê. Meu Deus! Né? Que a gente pare de jogar regras para quem não... Trate exceção como exceção. Não crie regras para todas as exceções. Senão daqui a pouco você está com uma constituição para comprar de você. Né? E aí fica difícil. Né? Fomímpade não vai gostar muito. Fábio, se tem um site de um concorrente que acho bacana, posso me basear nele e fazer um melhorado com produtos e assuntos que acho melhor? Fábio, eu não queria dizer para você que pode, eu queria dizer para você que deve. Né? O benchmarking é um negócio natural, você tem que procurar o que está rolando no mercado. Né? Ah, não, mas eu posso te garantir que esse concorrente é muito difícil ter feito do zero. No mundo é muito difícil ver uma coisa que se cria, é uma soma. Né? Eu acho errado você pegar e fazer igual. Né? Aí eu acho, você está trocando 6 por meia dúzia. Agora eu estou pegando aquela base e acrescentando, faz parte. Eu não vejo isso como maldade, ou até porque talvez ele também tenha feito. Né? Então, e aí o que vale é o encanamento, né? A torneira vai ficar igual. Será que o encanamento também? Vamos lá, mais 3 perguntas e a gente vai encerrar. Tem bastante, né, Léo? Cada dia que passa o marketing digital tem congestionado muitas propagandas sobre os mesmos tipos de serviço. Até porque eles guardam, eles sabem quem é você e aí fica mandando, cuidado com o que você procura, né, na internet, porque vai ficar aparecendo propaganda disso. Será que não vai chegar uma hora e não vai ter um efeito contrário, onde os clientes vão se encher e procurar atendimento pessoal e personalizado? Olha, eu te diria o seguinte, eu não acho que vai chegar uma hora, acho que já está na hora até. Né? Infelizmente, a gente não tem opção às vezes, mas eu adoraria ter um canal desse que você está falando aqui. Não sei você, mas se eu pudesse evitar, eu gostaria, eu diria assim, não me enche, né? Deixa que eu te procuro. Quando eu precisar, eu te procuro.
né? Ou se for falar comigo, puxa, personaliza, traz algo útil, né? Não manda a mesma mala direta para todo mundo, não, pelo amor de Deus. Vamos lá, deixa eu ver aqui, Vitali, cada dia que passa... Vamos lá. Bruno Garrido, de Campinas. Rafael, o que você acha sobre os digitais influencers que são usados como propaganda no Instagram e sobre links? É engraçado, né? Eu não sei se você sabia, mas o salário da galera da Globo, dos atores, ele quase foi para 1/3 do valor que era antes, né? Inclusive tinha algum ator aí que confirme comigo, mas eu já recebi essa informação. E por quê? Porque eu não sei mais quem é o ator principal, né? Hoje nós temos acesso e nós escolhemos qual canal nós queremos consumir. Muitas crianças, muitos jovens já não veem mais televisão como eu vi, né? Então, o que acontece? Eu começo a ter outras referências. E como eu acredito em referências, os influencers são, sem dúvida nenhuma, um grande futuro para as empresas. Talvez você não consiga pagar por eles, mas aí tem uma questão também, a gente sempre pensa no influencer, pensa lá no... como chama o Whindersson Nunes. A gente pensa nesses grandes que são, né, que estão muito bem porque foram originais, porque souberam criar um canal, mas talvez na sua cidade, em Campinas, tenha alguém que já é famoso e a gente não sabe, né? E seria muito mais barato. Aqui, por exemplo, em Botucatu, a gente tem vários aqui que se a gente conseguisse trazer falando da nossa marca, eles têm referência. Então, eu acho maravilhoso, acho que isso é bom, e naturalmente é nicho, né? Você tem pessoas específicas para aquele influencer, para aquela influencer, depende muito de marca. Magazine Luiza, por exemplo, inaugurou no Nordeste só usando esse tipo de meio, né? Só usando influencers para falar um pouquinho da marca. Vamos lá então, estamos quase no fim aqui, mais 2 perguntas. Nicolas Souza, olá, boa noite Nicolas. Parabéns pela palestra, obrigado. Então, existe um equilíbrio entre investimento e qualidade, ou apenas qualidade? Você acha que o Instagram tem maior interação do que o Facebook? Difícil de dizer, depende. Mas assim, existe um equilíbrio entre investimento e qualidade? Sim. Eu vou dar um exemplo do próprio Google, tá? O Google, dependendo de como o teu site dependendo da estrutura que ele tem, ele cobra menos de você, né? Ele cobra menos. Fala, esse site é bom, esse site não vai queimar o filme com o meu usuário, então eu vou cobrar um clique menor, né? Esse site é ruim e eu cobro mais caro. Então até a própria ferramenta, ela está ensinada a te prejudicar caso o seu post seja ruim. Facebook, você colocou muito texto numa imagem, as pessoas não vão conseguir ler, ele vai entregar menos, vai custar muito mais caro, né? E é engraçado, olha que coisa doida. As redes sociais, quanto mais você investe, menos alcance você tem. Então vou explicar para você. Por que disso? Né? Tem o próprio Érico Rocha, ele conta um exemplo, hoje a gente estava vendo isso ainda, né? Da mangueira. Né? Quando você investe R$5 lá num post ou coisa do tipo, o que o Facebook sabe? Ele fala, opa, eu já sei quem curte esse cara, eu já sei quem curte as fotos, eu já sei quem comenta, então deixa eu entregar essa propaganda para aqueles caras, porque eles vão interagir, né? Eles curtem, eles gostam, e aí com R$5 você faz um estrago, você fala, nossa, vou colocar R$100. E aí nem dobra às vezes. Aí você fala, putz, eu coloquei 5, tive 10 interações, coloquei 100, tive 20. O que aconteceu? Né? É porque a quantidade começa a te levar para um público que não necessariamente tem esse envolvimento com você. Então, por isso que a gente fala que o conteúdo de qualidade ele é importante, porque ele constrói mais público. Quanto mais coisa legal você colocar, mais gente vai interagir. E mais barato vai ficar quando você precisar investir. Esse é um ponto importantíssimo dessa história. Então, sem dúvida nenhuma, a qualidade ela conta muito, não a quantidade. Né? Eu vejo empresas que falam, eu preciso postar, eu estou postando 6 vezes por dia no Facebook, que eu que não queria estar curtindo você, cara. Que eu só vou ver você lá. E dependendo do que você estiver fazendo, ainda se for conteúdo útil, maravilha, ótimo, eu vou adorar. 6 vezes apareceu coisa útil na minha timeline. Agora, 6 produtos diferentes por dia, eu não sei o que você vende, cara, mas eu não consigo comprar tudo isso. Tá? Tem até uns produtos que eu até... Mas deixa pra lá. Vamos lá. Raquel Carvalho. Sempre respondemos perguntas em relação a valores pelo inbox. Nossa, Raquel, você fez inclusive eu lembrar de uma coisa que eu tinha que ter falado lá atrás. Mesmo respondendo primeiramente na publicação e avisando sobre o inbox. Qual a visão que os clientes têm em relação a isso? Lembra que eu comentei? Acho que essa é a última, Léo. Tem mais aí, provavelmente, né? A gente vai responder elas depois com calma. Mas assim, lembra que eu comentei que o cliente escolhe o canal? Então, se eu te perguntei na timeline, eu vou querer a resposta na timeline. Você foi para o inbox, não, mas é que eu não quero mostrar para as pessoas. Acho que vou para essa câmera aqui de baixo aqui. Deixa eu ver. Aqui já voltou?
Deixa eu ver qual das câmeras que eu tô aqui. Confirma para mim. Aqui, tô nessa aqui de baixo aqui ou naquela lá? Nessa aqui. Então, assim, eu respondi por ali, eu vou responder por ali. Aí eu entendo por que a gente manda inbox. Porque, por exemplo, em 2004 eu trabalhei numa empresa, desde 2000 até 2009, mas em 2004 eu tinha uma questão no ar. As pessoas ligavam para uma escola de cursos, as pessoas ligavam para saber, você tem curso de informática? Na época tinha curso de informática? Tenho. Quanto é? Não, isso só pessoalmente. E eu comecei a olhar aquilo, eu comecei a achar estranho. Como assim pessoalmente? Só pessoalmente? Por que não fala? E aí sabe qual que era a resposta? Né? O que você acha? A resposta era a seguinte: eu não posso falar, porque senão o concorrente vai saber. Né? Então você não está falando, você está fazendo um cliente que já era comecinho de fominha de vir até aqui, porque senão o cliente vai saber, senão o concorrente vai saber. Gente, se o concorrente quiser saber, ele te liga. Ele vai pessoalmente. Teve casos em mercado de franquia de um franqueador comprar uma franquia da outra rede para ter acesso a tudo. Então, assim, não faz sentido esse tipo de medo, esse tipo de exceção. Se eu quiser saber seu preço e eu for seu concorrente, eu te garanto, eu vou saber. Só que você está penalizando um monte de gente que não tinha nada a ver com isso. Né? Não vou passar o valor. Então, assim, uma das grandes erros nossos é colocar na internet informações com falta de preço. Inclusive, nos slides tem uma das pesquisas que fala disso. Né? Eu não sinto segurança de comprar num lugar que não quer me informar o preço. Não, tem que vir pessoalmente. Mas que arapuca é essa que você não pode falar? Que trem que é esse aí, caramba? Não é possível. Né? Melhor eu evitar. Então, assim, que a gente mude alguns conceitos. Tem que quebrar aí, né? Quebrar esses paradigmas aí. É digma e dogma que tem que ir para o espaço. Não, Rafael, eu não falo preço porque depende. Cada serviço é um serviço. Então explica isso. Transparência é a palavra do futuro. Existe uma rede, inclusive, chamada Reserva. Não sei se vocês já viram a rede de roupas. No cupom fiscal da Reserva existe preço do produto, compra do produto, preço médio de atendimento, custo administrativo, impostos, lucro, tá? Ou seja, essa empresa está colocando até quanto ela tem de lucro com aquele produto. O futuro é de transparência. A pergunta é, por que você está escondendo alguma coisa? Né? Deixa as pessoas saberem, elas vão descobrir. E sabe qual que é o pior? Se elas descobrirem e não for legal, elas vão falar. Né? Em algum desses grupos que você não tem acesso. E você não vai ter quem te defenda, como no caso da pizzaria Portinari do meu amigo Robson, que eu também sou cliente. Então, assim, aqui na de baixo aqui. Gente, eu acho que espero, né, que tenha dado para acrescentar informações aí, poder ajudar você nessa busca, porque sinceramente nós não acreditamos que existem pequenos empresários. O que existem são pequenas e microempresas. Empresário, todo mundo é igual. Né? Passa o slide para mim. A gente só acredita nisso por um motivo muito real para nós. Né? Quando a gente fala de Solutudo, e para você que está acompanhando e não conhece o trabalho da Solutudo, em resumo, o papel nosso é fazer com que o Brasil tenha bandeiras em épocas que não sejam apenas épocas de Copa. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso mostrando detalhes da cidade para as pessoas. Porque quando eu começo a gostar da minha rua, eu começo a ter uma cidade melhor. Quando eu começo a ter uma cidade melhor, eu tenho um estado melhor. Quando eu tenho um estado melhor, eu tenho um país que tem bandeiras durante o tempo todo. Tá? E como é que eu faço para construir uma cidade melhor? Sem dúvida nenhuma, ajudando aqueles negócios locais, aquelas pequenas empresas como a nossa. Essa é uma foto do primeiro escritório nosso, da Solutudo. Né? A gente também começou com muita organização, estrutura, aí dá para ver. Né? Então, são por negócios pequenos que fazem coisas grandes, que a gente trabalha. Então a gente espera que com essas informações você se lembre. É a primeira vez que empresas pequenas vendem mais caro do que empresas grandes. Tá? É a chance que você tem de personalizar, de fazer o seu trabalho com muito carinho, de achar tempo para estar no digital, aprendizado, personalização. Tá? E a gente espera que esse primeiro passo aqui para alguns de vocês que ainda não entraram, para outros que já estão, possa ter colaborado e ajudado a esclarecer algumas coisas. Só tem uma coisa, não tem volta. A mídia de massa está indo embora e a massa está virando mídia agora. E eu espero que você dê motivo para os seus clientes falarem de você. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Desejo tudo de bom, Solutudo de bom. A gente se vê, nós vamos ter outros encontros. Curte a página e se inscreve no nosso canal. A gente vai mandando informações e em breve a gente traz outros assuntos, outros conteúdos para ajudar, colaborar no desenvolvimento. E se você se participou do sorteio lá, você se inscreveu,
é importante. Você vai receber um contato nosso com avaliação, com os slides e também participando do sorteio de desenvolvimento de marca. Muito obrigado, a gente está aqui para tornar as cidades melhores e as pessoas melhores para essas cidades também. Valeu!